Hoje a gente vai falar sobre empreender na internet, porque você precisa construir uma audiência. Ninguém vai comprar um curso porque você resolveu fazer um curso. Até porque cada dia que passa tá mais difícil, né, Exato. estar na internet, né? Quando a gente montou ali um treinamento completo, né, para poder ensinar realmente o profissional a ser profissional. Isso é um desafio, porque a gente tende a acreditar mais no físico, né? Você sempre teve esse olhar de trazer a sua cara para o Instagram, no caso, YouTube, ou não? Sejam muito bem-vindos ao 32º episódio do nosso podcast Conversa. Hoje a gente está com um episódio aqui muito especial e vocês vão entender o porquê de estar muito especial. Eu me chamo Mônica, sou a co-host aqui desse episódio. Eu sou o Rafael, host desse episódio. Hoje a gente vai falar sobre empreender na internet. Afinal de contas, a internet é uma ferramenta hoje que ou você usa ou você vai perder seu espaço no mercado. E hoje tem duas pessoas aqui que vivem na internet, elas ensinam engenheiros, arquitetos a fazer projetos com 3D e otimizar a vida desses engenheiros e arquitetos, acelerando o processo, porque a tecnologia também faz isso. E ensinando pessoas de todo o Brasil, elas conseguem viver bem, faturar múltiplos 6 dígitos, né, a cada lançamento. E a gente tem aqui um case de sucesso na internet e elas vão compartilhar os desafios, a verdade e as vantagens de empreender na internet. Então, sejam bem-vindos, Suene, Sabrina. Obrigada. Queria que vocês se apresentassem aí para o nosso público e mostrassem o que é que vocês fazem e quem é que vocês impactam hoje aqui no Brasil. Complementando o que você falou, né? Que a gente vende para todo o Brasil, a gente não vende só para todo o Brasil. Com a internet a gente consegue vender para o mundo. A gente tem muitos alunos de Portugal, dos Estados Unidos. E essa é uma grande vantagem da internet, né? Porque você fica amplo, você consegue abranger todo mundo. Você consegue atingir além do físico aqui, né? Do espaço físico. Mas, tanto como tem o lado positivo, tem também o lado dos desafios, né? Que o grande desafio que tem é você construir audiência. Porque, assim, a pessoa que está distante de você começar a confiar em você, para que ela compre de você. Isso é um desafio. Porque a gente tende a acreditar mais no físico, né? No que a gente toca. Verdade. E quando a gente não conhece a pessoa pessoalmente, a gente precisa ter um tempo tem que ter uma estratégia para que a gente consiga desenvolver a confiança do outro que está nos vendo na internet e para que ele queira comprar na gente, né? Para mim, esse é o principal desafio que tem. Isso é bem interessante, por quê? Porque hoje a gente criou a moda, né? Como a internet ela dá esse resultado, todo mundo tá indo pra internet querendo vender curso. Eu vejo médicos hoje, todo mundo agora, todo dia eu vejo um médico novo querendo fazer curso, porque criou-se essa ideia de que você vai ficar rico na internet. Vai ficar rico? Vai. Mas parece que é mais fácil do que as pessoas imaginam, e não é, né? E Sabrina trocou num ponto bem interessante. Porque você precisa construir uma audiência. Ninguém vai comprar um curso porque você resolveu fazer um curso. E a gente vai mostrar exatamente como fazer e o que você deve fazer para não errar, como muitas pessoas fazem. E a segunda coisa, como ter consistência até dar certo, né? Porque muita gente começa, mas poucos continuam, né? E a primeira coisa que eu queria falar é assim, quando foi que surgiu esse projeto? Como foi que você já tinha esse objetivo desde pequena? Quando foi que virou essa chave? Eu queria que cada um aí vem de um ramo, vem de um segmento diferente, né? Sabrina trabalha com isso, mas Sabrina não é da área de engenharia civil, ela é da área de saúde. Então eu queria que vocês compartilhassem aí também, no caso da Sabrina, essa transição de carreira. E Suene, quando é que veio esse insight aí para trabalhar com digital? A grande maioria das pessoas já sabem um pouco que eu sou engenheira civil, né? Então, eu não comecei diretamente na arquitetura. Então, eu comecei fazendo faculdade de engenharia. E ali, pro final da faculdade, eu entrei no escritório de arquitetura e foi onde eu me descobri, né? Que eu percebi que eu era apaixonada por arquitetura. E eu comecei a desenvolver projetos em 3D. E aí, disso, eu comecei a divulgar na faculdade, mostrando trabalhos e tal. E os meus colegas, naquela época, ninguém fazia. Eu fui uma das pioneiras na faculdade a apresentar esse tipo de trabalho. E aí, o que aconteceu? Me formei na faculdade, continuei trabalhando com isso, e aí fui me especializando, né? Porque é importante também você se especializar, ficar muito bom naquilo que você quer fazer, né? E eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que ele sempre falava assim, olha, bom todos nós seremos, excelentes serão poucos. E eu sempre trouxe isso comigo, e eu sempre tentei buscar excelência naquilo que eu fazia. Depois que eu terminei a faculdade, fui resolver trabalhar para mim mesmo, por conta própria, né? E aí a gente começou a divulgar os trabalhos nas redes sociais, que no caso começou com o Instagram. Na época a gente trabalhava com projetos, né?
Mas a gente ainda não tinha essa ideia de fazer curso online. E a ideia do curso online surgiu em 2020, quando algumas pessoas que já foram colegas de faculdade, que conheciam o meu trabalho, vieram até a gente e pediu para fazer um curso presencial. E eu lembro que nessa época a gente fez uma proposta, passamos 10 propostas, e adivinha quantas pessoas fecharam? 0. 0 pessoas. E aí, dali, começou a acender aquela luzinha, assim, né? E aí, a SAF começou a mexer com coisa de marketing digital e tal, sites. E aí, começou aquele burburinho entre a gente de fazer curso online, mas a gente ainda não tinha nada assim, vamos fazer isso. Até o momento que realmente nasceu, né? Que a gente resolveu fazer o primeiro curso, que foi o Imersão em Plantas Humanizadas, que na época a gente lançou por R$86. E quando a gente fez a primeira venda, foi assim um alvoroço. E ali a gente percebeu que a gente tinha chance de crescer, né? Se a gente realmente continuasse fazendo, né? Perfeito. Eu vim do ramo da área de saúde, né? E na época eu pensava em fazer concurso público, porque eu sou muito tímida. E aí eu nem me imaginava vendendo o meu serviço. E também acho que eu não tinha muita afinidade com odontologia. E aí eu comecei a estudar para concurso público. Até que eu passei no concurso público e descobri que eu não queria fazer concurso público. Porque aquilo ali me travava, tipo, me dava um teto e eu vivia uma realidade que eu não me identificava com aquilo. Eu tinha que ficar ali cumprindo o horário, em condições de trabalho que às vezes que não tinha condições de trabalho, eu tinha que ficar ali cumprindo o horário. Tipo, fingindo que estava trabalhando, quando, na verdade, não tinha o aparelho quebrado, fazer, enfim. né? E aí eu comecei a estudar outras coisas, né? E, por um acaso do destino, eu fui indo para a área de marketing digital. Eu fui gostando essa possibilidade de você divulgar o seu trabalho na internet e vender através da internet. Eu sou muito caseira e essa possibilidade de trabalhar de casa deixou pra mais mim caseira. tipo, brilhou os meus olhos. E aí, eu comecei a estudar sobre isso e fui gostando. E quando você gosta do que você faz, você acaba indo melhorando aquilo que você faz, né? E aí, foi, como o Suene falou, a gente criou o nosso primeiro curso. Foi um teste, né? Pra ver o que ia dar e tal. E aí, o engraçado foi que a gente criou esse curso primeiro. E aí, depois de 3 meses, eu lembro que a gente vendia pingados. Mesmo sendo barato. E eu lembro que toda vez que a gente vendia, a gente comemorava muito, né? Mas também quando a gente parava de vender, a gente ficava com raiva e aumentava um pouquinho o preço. Aí eu lembro que custava R$80, depois foi para 150. Depois 197, aí depois 300, depois a gente aumentou para 600. E o mais engraçado é que todas as vezes que a gente aumentava, porque a gente ficava com raiva, né? Alguém ia lá e comprava. Aí a gente falou assim, gente, como Dá pode, pra né? ir. Aí a gente pegou e falou assim, não. E aí eu lembro de um dia que a gente tava numa conversa e sempre teve aquela vontade de fazer um curso mais estruturado para ensinar realmente os profissionais a trabalharem e fazer um projeto completo. Porque foi uma dificuldade que eu tive quando saí da faculdade, porque a gente não sai preparado da faculdade, né? Então, eu tive essa dificuldade e não tinha ninguém para me ajudar. E eu comecei a perceber, Sabrina, também, que eu tinha algumas dificuldades e todas as vezes que eu ia passar um orçamento, eu ficava nervosa. E aí a gente começou a pegar essas experiências que eu estava tendo e trazer para dentro do curso, onde a gente montou ali um treinamento completo, né, para poder ensinar realmente o profissional a ser profissional. E aí eu lembro de um dia que uma aluna minha mandou mensagem para mim, 8 horas da manhã, e falou assim, Suene, obrigado, você ensina arquitetos a serem arquitetos. Perfeito. Naquele dia, eu falei, eu tô no caminho certo, sabe? Porque eu tinha muito receio, né? Porque você vai para a internet, você acha que realmente é um mar de rosas e não é. Mas, assim, e as inseguranças também, né? Como profissional, você está começando. E aquele dia foi, acho que, a virada de chave para mim, assim, como profissional, para saber que eu tinha realmente capacidade de ensinar outros profissionais também. Foi. Perfeito. E vocês trabalham com essa parte de projetos, né? Então, você sempre, quando você começou a ir para a internet, você sempre teve esse cuidado de trazer a cara de Suene para a internet, que hoje Suene está mais à frente, né, Sabrina? Graças a Deus está começando a se expor aí. Você sempre teve esse olhar de trazer a sua cara para o Instagram, no caso, YouTube, ou não? Você primeiro ficava apresentando seus projetos e qual foi o momento que você percebeu que quando você mostrasse a pessoa Suene, convertia mais? Na verdade, eu morria de medo, de vergonha, né? Tipo assim, apesar de não parecer, eu converso muito, eu sou muito comunicativa, mas eu tinha um pouco de vergonha de falar na rede social, né?
aquela bloqueio que a gente tem, o que os outros vão falar, né? Tipo, o que os outros vão achar, e aí você acaba se bloqueando um pouco. Então, no começo, eu gravava vídeos sem aparecer, né? Então, tipo assim, os primeiros foram muito difíceis. Eu lembro que a primeira live que eu fiz, eu chorei horrores depois que eu acabei. Tipo assim, foi 15 minutos de live e acho que 2 horas chorando, porque eu achei que foi horrível. E aí eu comecei a me mostrar mais nas redes sociais, mas em 2022... Em setembro de 2022 foi a virada mesmo, que eu fui realmente, coloquei minha cara para valer. Já tinha vídeos meus, mas eram assim mais tutoriais, e aí foi a primeira live ao vivo que eu fiz, e aí o jogo virou, e depois disso a gente só... Aí fui indo, sabe? Comecei a fazer. Hoje já tenho... A gente tava até conversando sobre isso no caminho, né? Quantas lives já tinha feito, acho que já tá... 180 lives. 180 lives, então assim, jamais imaginei, sabe? E assim, quando eu comecei, eu lembro que o primeiro lançamento que a gente fez, eu não aparecia, né? Era gravado, eu gravava e a gente colocava ao vivo e eu ficava conversando no chat. Eu e Sabrina. Tinha 4 pessoas assistindo. Eu, Sabrina, minha mãe e mais alguém. Sempre assim. Perfeito. Eu queria puxar algumas coisas, voltar um pouquinho aí, conversa. Primeira coisa é deixar claro, né? A importância de a gente identificar que se a gente quer ganhar dinheiro em algo, a gente tem que achar um problema que a gente resolve. E às vezes o problema que a gente resolve pra gente é um problema que a gente vai resolver pro outro, e esse outro resolve pagar, né? Eu sempre falo que o dinheiro é uma moeda de troca entre alguém que tem um problema e alguém que tem uma solução. E aqui mostra exatamente a construção de um produto, né? Você começou a perceber uma dor que você tinha, você começou a perceber uma dor que você tinha para vender, e essas dores elas foram construindo o curso. Então, Exato. nunca vai estar pronto. Esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que entender que nunca vai estar pronto. E aí, eu quero destrinchar isso aí a fundo, porque é aí que a gente vai conseguir trazer muito conteúdo para quem tá assistindo. Primeira coisa que eu queria perguntar, o que fez vocês não desistirem? Isso aí volta lá para quando eu tava falando que, tipo assim, quando a gente começou a vender, a gente vendia os pingados. E aí, teve um dia que a gente realmente desistiu. Tipo, eu lembro da data, a gente foi em dezembro. Tipo assim, a gente começou em agosto, e em dezembro a gente desistiu. Desistiu, né? Porque parou de vender. E aí, foi na época que a gente pegou Covid, na época que a gente ficou doente, e a gente pegou e desistiu. Mas a gente tinha plantado algumas sementes, que foi alguns conteúdos que a gente tinha criado. E aí, por uma coisa, aconteceu o quê? Em janeiro começou a vender. Tipo, do nada, a gente não tava fazendo nada e vendeu. Aí a gente falou assim, rapaz, isso é real mesmo, né? E aí a gente começou, aí foi aí que a gente começou, de fato, a enxergar isso como um empreendimento, como uma coisa que precisava ser construído. E na época a gente tinha esse curso como era menor, e aí a gente pensou, a gente precisa criar um produto maior, que tem um ticket maior, e que a gente consiga entregar mais. E cobrar mais também por isso. E assim, eu acho que uma coisa que sempre ajudou a gente é que a gente sempre teve esse pilar, tipo assim, de pensar como melhorar o nosso produto. Quando a gente criou o método MSO mesmo, que é o nosso produto principal, a gente pensava nesses 3 pilares. Ensinar a pessoa a saber fazer, trazer diferenciais para essa pessoa, que na época a gente pensava em o que seria o pilar da agilidade, confiança, segurança, isso, né? E a questão da confiança e segurança. E a gente pensou isso e a gente foi trazendo ferramentas dentro desses pilares. A gente foi melhorando o curso baseado nesses pilares. E foi aí que a gente foi melhorando o curso, aumentando a nossa audiência. E outra coisa muito importante que é a gestão financeira, né? Você não gastar mais do que o que você ganha. E eu aprendi isso, inclusive, com você, né? Então, assim, você enxergar a empresa como uma empresa. E a gente é o CPF, né? Então, a nossa empresa ela precisa ser mais rica do que a gente. Então, assim, isso ajudou muito, né? Porque para que a gente consiga crescer a nossa empresa, a gente precisa de investimento. Investimento em anúncio para que essa empresa ela, chegue a mais pessoas, para que esse curso, esse produto chegue a mais pessoas. E investimento de melhorias, né? Que a gente vai fazendo. E no início a gente realmente não ganhava muito. E o mais louco que, assim, a gente ficou, acho que uns 3 anos sem tirar um centavo da empresa. Né? Sabrina tinha um emprego dela como dentista, que era concursada, e eu vivia de projetos. Então, todo o dinheiro que eu tinha era relacionado a projetos. Então, o mês que não tinha projeto, era muito difícil, porque tinha que se dedicar a criar o curso e melhorar, né, o produto, como Sabrina falou, mas, ao mesmo tempo, precisava sobreviver também. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu recebi uma proposta de emprego
para ganhar R$6.000 para poder trabalhar como engenheira responsável de uma obra, e eu falei que eu não queria. E aí, quando eu contei para minha mãe quase me mata, assim, né? Porque como você não vai aceitar? Você tá precisando de dinheiro e não sei o quê. Mas a gente acreditava tanto que aquilo ali ia dar certo, né? Então, que tem uma coisa que eu acredito muito, não é fazer para dar certo, é até dar certo. Então, naquele momento, a gente tinha muita clareza do que a gente queria e onde a gente queria chegar. E recusar aquela proposta naquele momento não foi fácil. Mas aí eu lembro que depois passou um tempinho, Sabrina virou e falou assim, olha, eu preciso que você fique dedicação exclusiva do curso agora, né? E não vá mais fazer projetos. E aí, nesse momento, a MSO pagava as minhas despesas. Eu não tinha dinheiro extra, era só o dinheiro, tipo, das contas fixas, né? E depois de 3 anos que a gente começou a tirar, tipo, ter um prolabore ali que a gente tirava todo mês pra gente. Então, foi uma fase assim... Sabrina ainda passou mais tempo que eu, porque Sabrina acho que ficou uns 4 anos sem tirar um centavo pra ela. Mas é como ela falou, é você pensar com essa mentalidade de tipo de melhorar o produto, né? Que foi os 3 pilares que ela falou. Então, a gente pensava, a pessoa tem que ser boa no que ela faz. Então, a primeira coisa é essa, você precisa ser muito bom naquilo que você faz. Você sendo muito bom naquilo que você faz, você vai melhorar os diferenciais, que é você ganhar agilidade. E o próximo ponto, você sendo bom e tendo agilidade, você se sente seguro e confiante, e aí você consegue vender o seu produto. E aí, acho que foi isso que aconteceu, né? Perfeito, excelente. Segunda coisa que eu queria que vocês falassem, que também é muito importante, é esse fato de você ter muita clareza. Eu estava dando aula ontem para os médicos e eu falei assim, ó, primeiro ponto para você chegar em algum lugar, você tem que ter muita clareza de um detalhe de onde você quer chegar. Então, quando você tem um alvo, essas dificuldades que são comuns em quem vai conseguir ter sucesso, né? Se você olhar todo mundo que teve sucesso, eles vão passar por isso. Mas quando você tem um senso de direção muito claro, no detalhe de onde você quer chegar, a chance de você desistir é muito menor. Ela existe, mas é muito menor. Esse é um ponto. Então, vocês trouxeram muito bem isso. Eu acho que isso é muito bom para quem está assistindo. Segunda coisa, Sabrina falou mais cedo aí, sobre construção de audiência. Como é que a pessoa hoje, que quer ir para o digital, ou a pessoa que quer construir um empreendimento rentável na internet, ou em qualquer lugar, como fazer para construir audiência na internet? Eu acho que a primeira coisa é constância, persistência e paciência, sabe? Porque não é fácil. E quando você está começando, as pessoas acham que é assim. Você vai criar um conteúdo hoje e amanhã esse conteúdo vai viralizar. E não é assim que funciona. Então, a gente passou por esse processo de você postar, ninguém curtir, ninguém comentar. As pessoas veem, mas ninguém fala nada. Então, é dolorido. É uma fase que ela é muito dolorida, mas ela é necessária para que você cresça. Porque durante esse processo, você vai aprendendo a lidar com cada situação. Né? Então, por exemplo, para a gente foi exatamente assim. No começo, ninguém curtia, ninguém comentava, ninguém fazia nada. As primeiras lives tinha pouquíssimas pessoas, né? E aí, depois, aos poucos, você vai construindo ali a audiência. Então, para mim, é ter constância, persistência e paciência. E eu acho que outra coisa também é ter direcionamento. Porque se você também fica fazendo, sem saber o que está fazendo, ou você vai cansar, ou você vai ficar sem resultado. E é uma coisa que a gente também sempre ficou de olho, né? Tipo assim, a gente não sabe. Por mais que no início a gente não tivesse um resultado que a gente desejava, a gente tinha progresso. A gente sempre estava olhando progresso, a gente também sempre estava investindo em se capacitar para entender como é que a gente poderia fazer para viver do digital. Porque, assim, por mais que pareça muito fácil, né? Vai ali, grava um vídeo e posta. É só você fazer não sei quantos vídeos. Não é tão simples assim. Você precisa pensar que tipo de conteúdo você vai fazer para criar audiência, criar consciência na pessoa que você é o profissional certo para resolver o problema que ela está precisando resolver. Então, assim, não é só criar conteúdo, mas é como criar conteúdo. Então, assim, outra coisa que a gente sempre prezou foi buscar direcionamento. Buscar pessoas que orientassem a gente o melhor caminho. Tanto que, no início, a gente ficava muito bloqueado em relação a conteúdo. A gente sempre ficava buscando conteúdos que viralizasse, que bombasse. E isso travava demais, também, né? Travava demais. Porque você fala assim, quando a gente está começando a criar conteúdo, a gente fica meio travado. A gente fica nervoso, a gente não se sente tão seguro, a gente não é tão espontâneo. E aí, o fato de você ficar querendo se comparar com uma pessoa que já tem anos fazendo isso trava. Né? E aí foi na mentoria que a gente fazia, na época, que a gente faz ainda até hoje, inclusive. Já tem 4 anos. Que eles começaram a direcionar a gente, olha, esse conteúdo aqui, o básico bem feito. E o básico bem feito trouxe excelentes resultados pra gente. Perfeito.
Que é aquilo, só complementando aqui, que é aquilo que você falou no início, né? Da importância de você ter alguém para direcionar. E se você quer estar em níveis mais altos, você precisa pagar para você estar lá dentro e descobrir qual é o caminho, né? Então, assim, foi exatamente isso que a gente descobriu lá. Então, a gente tinha muitas incertezas de muitas coisas e lá eles deram um direcionamento. Hoje, a gente tem um programa de mentoria dentro, né, do nosso... como fala? Do nosso curso, né? Do nosso curso ali. Então, a gente, do ecossistema, a gente montou um programa de mentoria onde a gente direciona pessoas que estão passando pelo mesmo processo que a gente passou lá no começo, né? Então, é muito importante realmente você ter alguém que já passou por isso para te direcionar para chegar onde você quer chegar também. E uma coisa engraçada, interessante de falar também, é o seguinte, quando a gente estava ali com 2 anos de curso, quando a gente conseguiu começar a aumentar o nosso faturamento, as nossas vendas, chegava aquele momento, né, de você querer mostrar para as pessoas que você estava tendo aquele resultado, de querer ser parabenizado, porque a gente, quando a gente está se esforçando muito para uma coisa, a gente quer ser parabenizado de alguma forma. E aí vem aquela tentação, eu quero comprar um carro, eu quero trocar de carro, porque eu quero mostrar para as pessoas, eu quero ter uma casa. E passar por esses momentos de dor, tipo assim, de ter essa consciência de não fazer isso naquele momento é muito importante. Aí eu lembro de uma coisa, que teve uma época que a gente estava querendo trocar de carro. E aí, nessa mesma época, a gente pensou em entrar na mentoria. Mas aí a mentoria, na época, a gente pagou 40 mil reais. Foi, 40 mil. E aí a gente tomou a decisão de entrar na mentoria e ficou com medo, assim, porque eu nunca tinha pagado um valor desse em um curso. E aí a gente ficou com medo, a gente adiou bastante de entrar. E aí eu lembro que no mesmo mês que a gente tomou a decisão de entrar, a mãe de Suene descobriu um câncer no nariz e precisava pagar 10 mil de cirurgia particular. E aí a gente ficou ainda mais insegura de tomar essa decisão. Mas aí a gente tentou pegar o empréstimo, Suene foi pegar o empréstimo e por engraçado, certo. O empréstimo foi negado. O empréstimo foi negado. Muitas provações. Mas aí a gente falou assim, não, vamos, porque a gente tá travada, a gente tinha o dinheiro para pagar a mentoria. E aí a gente falou assim, a gente tá travada, não sai do lugar, a gente faturava, na época, 20 mil por mês. 20 mil. Mas eu não saía disso, saía disso. E aí a gente falou assim, vamos, seja o que Deus quiser, a gente dá um jeito. E aí a gente a gente fez a mentoria. 2 coisinhas que ele falou pra gente, que foi em relação ao conteúdo. Que foi a virada de e que chave. foi em relação à live do lançamento. Sobre o lançamento. Nesse lançamento, a gente faturou, que foi o nosso primeiro lançamento que a gente fez ao vivo. A gente faturou 50 e poucos mil. A gente pagou a mentoria e a cirurgia da mãe de Suene. Aí, tipo assim, é exatamente isso, entendeu? Você ter um direcionamento faz toda a diferença. A gente sempre acreditou muito nisso. E aqui eu quero deixar uma coisa bem interessante para quem tem medo de investir, né? Eu acho que uma vez o meu investidor de XP, ele falou assim, eu falei assim, qual é o melhor investimento que tem? Ele falou, o melhor investimento é investir em você. Nenhuma renda fixa, variável, vai conseguir rentabilizar em uma velocidade escalável como é o conhecimento que você adquire para intervir e resolver problemas e ganhar dinheiro. Ponto. Só que tem muita gente que não entende a importância de mentoria, né? A gente falou aqui sobre como a gente conseguir chegar lá, se manter até chegar lá, né? E não adianta você ser um esforçado que fica patinando sem ter estratégia. Exato. Porque um esforçado sem estratégia, ele vai continuar sendo esforçado sem estratégia, ou ele vai desistir no meio do caminho, que ele vai cansar. Mas, às vezes, quando você escolhe se desafiar a pagar uma mentoria, muda tanto o jogo que você fala assim, porra, deu ROI. Ficou barato. Vou dar um exemplo de um aluno da gente, chamado Oswaldo. Né? O Oswaldo entrou na mentoria da gente tem um ano. Um ano. Ele mandou pra gente o orçamento dele no mês que ele entrou, né? E foi igual assim, ele só tinha um Ford Ka, da época que ele formou a residência. A mulher estava recém-parida, sem trabalhar, a renda toda dele, e ele tirando em mais ou menos 17, 20 mil por mês. Muito parecido com vocês. E ele entrou na mentoria, ele falou, vai, não tem como pagar não. Eu falei, eu vou dividir isso pra você em 10 vezes, porque você vai entrar, porque eu sabia do potencial dele. E ele mandou pra gente esse mês, faturou 136 mil reais. E ele falou assim, você não mudou só a minha vida, você mudou a vida da minha família, da minha filha e de toda uma geração que vem daqui pra frente. Porque é só o começo, né? Quando você rompe determinadas barreiras, parece que reprograma algo que você continua a replicar isso aí cada vez maior. Então, uma mentoria, ela pode mudar completamente a vida. Ela mudou a vida de vocês, mudou a vida dos nossos alunos e pode mudar a vida de quem está assistindo. Só que toda vez que você vai tomar uma decisão difícil, vai dar errado. As coisas parecem que vai começar a acontecer. E é exatamente assim. Ó, foi a história de Oswaldo, foi a história de vocês, foi a minha história e a história de todo mundo. Todas as decisões difíceis que eu tomei foram assim. O caos, ele vem junto.
né? E aí entra um pilar que eu falei há 3 podcasts atrás. Toda vez que você pensar em chegar em um lugar que você acha que é impossível, você vai primeiro ter que ter um senso de direção muito grande. Você tem que ter clareza no detalhe de onde você quer chegar. E 3 coisas você vai precisar alimentar na sua vida. Primeiro é coragem. Sem coragem não existe. Se não tivesse a coragem de investir 40 mil reais em uma mentoria, você não estaria aqui. Provavelmente teria desistido ou estaria sendo um esforçado sem resultado. Exato. Segunda coisa é aprender a lidar com a dor. Porque vai doer. Não acha que vai ser fácil, né? Todo mundo cria essa idade que você vai ficar milionário na internet fazendo conteúdo qualquer e vai ficar rico. Não vai ficar assim. Vai doer, vai ficar difícil. Quanto mais você ganha, mais complexa é a estrutura. Você provavelmente deve estar passando por isso. E terceira, você vai desagradar algumas pessoas. Então, vai precisar desagradar pessoas. Se você não aprender a lidar com essas 3 coisas, dificilmente você vai conseguir chegar no alvo e vai conseguir ter o mérito daqueles que passam por essas fases e se mantêm até chegar lá. Então, isso é claro, né? Todo mundo que entrevista aqui sempre conta a mesma coisa. Então, não tem sucesso sem coragem, sem aprender a lidar com a dor e sem entender que você vai precisar desagradar algumas pessoas. Né? E tá aqui mais uma prova viva, aplicada e prática de que isso acontece. E eu queria que vocês trouxessem ainda sobre a questão da consistência, o que vocês fizeram para alavancar essa audiência, né? Porque fazer conteúdo é importante, mas o que a gente consegue fazer para alavancar, né? O que vocês fizeram para intensificar e conseguir aumentar a performance de vocês e faturar o que vocês estão faturando Até hoje? porque cada dia que passa tá mais difícil, né? Exato. Estar na internet, né? Porque Até porque muita todo gente mundo quer fazer concorrendo, exato. Todo mundo querendo fazer conteúdo e a gente fica ali saturado. Vai passando, vai passando. O que é que faz a pessoa querer parar ali no seu conteúdo, né? Pra mim, né, tráfego pago sempre foi essencial, porque assim, você tem que aliar 2 coisas. Primeiro, você tem um bom conteúdo, e um bom conteúdo Ter um bom produto. um bom produto, né? Mas assim, você precisa que pessoas conheçam aquilo ali, Exato. chegar até as pessoas. Porque assim, Pessoas precisam ver não pra adianta crer. nada você, por exemplo, ter um bom produto e esse produto tá ali mostrando pra... Engraçado que a gente até assistiu um filme essa semana que eu trouxe justamente isso, né? Foi. Da questão de você ter algo e de você ser bom em algo, mas você está num ambiente errado. Seria a mesma coisa, você é bom, mas poucas pessoas sabem disso. Ou, tipo, se você tá ali preso na sua cidade, ou até as pessoas que você conhece, dependendo de indicação, que muita gente vive. E o tráfego pago ajuda você a alcançar mais pessoas. Aliado ao tráfego pago, você tem uma boa estratégia de conteúdo e constância, né? Tempo. Porque, assim, uma pessoa que assistiu um conteúdo seu hoje, não necessariamente ela vai continuar te acompanhando, né? Para que a gente crie um relacionamento e uma confiança com alguém, isso leva tempo, né? Exato. E para que você se mantenha no tempo, você precisa ter, para mim, conteúdo e anúncio. Porque você depender do orgânico para mostrar as coisas das pessoas, você fica ali sofrendo mais do que você precisaria sofrer. Exato. Quando você tem um tráfego pago, você pode criar ali, por exemplo, um público. Você cria anúncios de descobertas, que é para descobrir novas pessoas. E ali você cria um público de quem está assistindo aqueles vídeos e você consegue mostrar outros vídeos com outros estímulos para essas pessoas. E isso vai criando um relacionamento com essas pessoas até que chegue um ponto que essa pessoa confie em você e compre de você. É uma estrutura, mas aí é exatamente isso. Eu acho que o tráfego pago, aliado ao conteúdo, ajuda absurdamente. Isso é importante. Pode falar. E Tá só bom. para complementar o que a Sal falou, eu acho que é muito importante também você ser você. A Sim. gente sabe que a internet hoje tá cheio de imagens que não são reais, né? Então, tipo assim, muita pessoa vendendo aquilo que não é. Então, o que que acontece? Muitas pessoas acabam sendo enganadas por essas pessoas e elas acabam desacreditando em quem realmente faz de verdade. Então, uma coisa que a gente sempre tentou trazer muito nessa é a nossa personalidade e aquilo que a gente é de verdade. Então, eu nunca tentei ser alguém que eu não era, quando eu estava transmitindo alguma coisa dentro das redes sociais, porque eu acho que isso passa realmente confiança para a pessoa. Tem uma coisa que eu falo sempre com os meus alunos que é o seguinte: você não precisa você não precisa Ter para ser. ter para ser, mas você precisa ter para ser. Não. Você não precisa ter para ser. Você precisa ser para ter. Perfeito. Né? Então, assim, porque isso é extremamente importante. Às vezes a pessoa quer mostrar uma vida. Eu vejo muito isso no meio que a gente trabalha, de arquitetura, que as pessoas, primeira coisa, se formou, acha que tem que fazer um ensaio fotográfico, e não tá errado. Tá? A pessoa fazer um ensaio fotográfico, ela abrir um escritório, mas às vezes ela não sabe nem fazer um projeto. Exato. Então, como
ela já quer pular as etapas, já ir para uma etapa que é muito maior, sendo que ela não tem o básico ainda, né? Então, assim, eu acho que o primeiro você tem que ser muito bom realmente naquilo que você faz, porque você ter só o escritório bonito, você ter só as fotos bonitas na internet não vai vender se você não sabe, entendeu? A embalagem, ela pode atrair, Ajuda. mas ela não vai vender. Não vai Isso aí vai pra todos os Exato. nichos no meio médico também. E aí né? que Os vem a médicos estão tentação, assim. né? Que às vezes as pessoas se endividam pra ter isso, achando que isso que vai trazer. E É. não necessariamente isso vai trazer, né? Isso Pode pode até ajudar, trazer, pode até ajudar, trazer, mas não mas não sustenta. Mas não vai, reter. exatamente, É. não tem Não vai converter. continuidade, Exato. entendeu? Chega Não é um momento sustentável, que né? as pessoas começam a descobrir quem você é e aí acaba. Exato. Teve né? uma aluna da gente mesmo que ela teve excelentes resultados, né, Lara? E quando ela foi comprar o curso, o método VXR, ela falou isso. A gente perguntou, né, o que é que fez ela decidir comprar o curso, e ela falou isso, não foi, Rafael? Que ela estava cansada de comprar curso na internet e via que era mais do mesmo. Então, assim, ela estava com receio de ser mais um curso. E aí, quando o Rafael fez uma aula lá e mostrou para ela que não é bem por aí, deslanchou. Exato. Top. Pontos importantes aqui, né, para a audiência entender aqui. Primeira coisa, não adianta você ter um produto bom se poucas pessoas estão vendo. Né? E ainda que você falou, você apresentou para 10 pessoas um curso e ninguém quis comprar. Ou seja, se mais pessoas não descobrissem, não ia acontecer. Segunda coisa, não é todo mundo que vai comprar. Então você tem que apresentar para muita gente, para que dessa muita gente você encontre pessoas o suficiente para comprar e ter o que você ganha. Né? Eu dou sempre exemplo lá. Eu tenho uma métrica hoje na minha clínica. Para faturar X, eu preciso de tantas ligações. Para essas tantas ligações, eu preciso... Desculpa, para tantos pacientes, tantas ligações. Então tem que ter uma métrica. E eu só consigo chegar nesse ponto se eu tiver muita gente me vendo, né? A gente foi fazer um balanço dos últimos 12 meses, a gente tem mais ou menos 40 milhões de pessoas que me viram. Então, ou seja, para chegar a ter uma agenda que eu tenho hoje, eu preciso dessa média de pessoas me vendo. Ou seja, por quê? Porque a maioria vai dizer não. E isso é importante. Se você não entende que a maior parte das pessoas vão te dizer não, você desmotiva. É aquilo que vocês falaram. Pô, ninguém tá comprando, ninguém tá comprando. Às vezes é porque não chegou no tempo de maturação suficiente e não tem gente o suficiente te vendo pra despertar e tomar a decisão de comprar. E quando as pessoas vão fazer anúncio, né? A gente tava até conversando hoje de manhã com a dentista. E geralmente a pessoa quer fazer anúncio, ela já manda direto pro WhatsApp pra vender. Porque acho que vai ser uma mágica. Eu vou fazer um anúncio e a pessoa viu aquilo ali e ela vai comprar aquele produto. A gente não é assim, né? Por que as pessoas vão comprar da gente desse jeito? Para que a pessoa compre da gente, quanto maior o nosso ticket, mais ela vai precisar confiar na gente, né? Então, assim, entender isso já é um passo. Porque às vezes a pessoa fica mandando, faz um anúncio, e aí chega um monte de gente interessada e fala, não, tá traindo muito curioso. Mas naturalmente estaremos curiosos mesmo, né? Antes de chegar ao ponto de confiar em pagar, a gente vai primeiro tentar entender se aquela pessoa realmente é de confiança. Exato. Né? E as pessoas acham que não, que é porque cria essa mágica, né? Eu vou fazer um curso hoje, vai vender, vou ficar rico amanhã. Fiz hoje, amanhã tô rico. E sabe o que é engraçado? Que normalmente a grande maioria das pessoas acha que quem trabalha no digital não faz nada. Né? Então, assim, quando a gente começou, a gente tinha muito esse problema, né? As pessoas achavam que a gente tava com tempo disponível o tempo inteiro. Então, era o tempo inteiro minha mãe chegando, me leva no mercado, me leva no médico, porque acha que você não tá trabalhando. As pessoas não entendem que o fato de você estar trabalhando online, mesmo que você tá trabalhando em casa, você tá trabalhando. Então, assim, isso foi uma dor também, até a gente acostumar as pessoas que estavam próximas, que a gente estava trabalhando, né, e não em casa assistindo Netflix. Se cria essa ideia, né? Exatamente. E muito pelo contrário, a gente trabalha, e aí você não tem dias, você trabalha sábado, você trabalha domingo, talvez você trabalhe feriado, até você mais, trabalha né? mais, porque você não tem hora. Por exemplo, época de lançamento mesmo, é muito pauleira, porque assim, são 15 dias direto que a gente tá ali, ó, pegando pesado, chega no dia de lançamento, vai dormir 3 horas da manhã, no outro dia acorda super cansado, ainda tem os... E cada lançamento é um desafio diferente. Né? Não, é um aprendizado diferente. Coisas, Já foi estabilizador queimou, computador que deu problema, internet celular caiu, a energia caiu. falhou, que a energia caiu. Nesse último lançamento que a gente fez, foi muito louco. Sabrina mandou mensagem. Faltava 20 minutos. 20 minutos pra gente entrar ao vivo. A energia caiu. Eu falei, ai, Mônica, a energia caiu. E isso, né, que tipo assim, que às vezes as pessoas veem assim, você tá ali, né, fez um lançamento, a pessoa fez uma live, fez 2 lives e vendeu, faturou né? tudo isso. Mas assim, pra que a gente fizesse aquela live, antes dessa adrenalina toda, a gente tinha investido mais ou menos uns R$20 mil de anúncio.
E aí, tipo, se cair essa live, e aí? Como é que eu vou convencer essas pessoas a quererem vir me ver outro dia? Então, tem todas essas coisas que acontecem. E que a gente vai aprendendo a gerenciar as nossas emoções a duras penas, né? Tipo assim, é uma musculatura. Cada vez a gente vai aprendendo uma coisa diferente. É aprendendo a lidar com a crítica dos outros, com as pessoas falando assim, por que tu tá conversando? Tá contando história demais. Vai lá pro conteúdo. E você tem que lidar com isso, e você vai aprendendo, né? Cada vez que passa, você vai aprendendo a Suene sabe falar disso melhor do que eu, porque ela que tá ali dando a cara. E cada vez que passa, você tem que lidar com uma coisa diferente, né? Eu queria que vocês abordassem isso pra gente. Como lidar com as críticas na internet? Como fazer? Isso existe? Como é que você faz pra entender se isso aí é verdade? Sabe? Como é que vocês gerenciam isso? Porque sempre vai ter hater, né? Hoje em dia a gente tá aprendendo ainda. Eu posso dizer que a gente ainda não aprendeu 100%, né? E lógico que tem momentos que te abala, sim. É muito difícil você, às vezes, não conseguir se abalar e sair 100% intacto. No começo, era muito mais, assim, de você querer debater. Mas aí a gente até tava conversando esses dias, né, Sai? A gente falou assim, poxa, não vale a pena você ficar desperdiçando sua energia com algo que não vai trazer para você nenhum tipo de resultado. Aí você vai estar dando palco para alguém que, tipo, tá querendo te cutucar de alguma forma, né? E essa pessoa vai atrair outras pessoas. Então, hoje, o que a gente faz é, tipo assim, simplesmente ignorar realmente. A gente ignora 100% quando chega. A gente vê, lógico, porque não tem como você não ver. E parece que é uma coisa, o olho bate diretamente naquilo. Tem milhares de pessoas falando bem, mas se chega alguém e fala alguma coisa, seu olho já vai diretamente ali. Uma coisa que eu aprendi durante as lives, no começo era muito difícil, é exatamente isso. Blindar o meu olho para quando eu ver e eu passar e não responder. Eu lembro que na última live que a gente tava agora mesmo... ao vivo é babado. Ao vivo, né? E aí uma pessoa pegou e falou lá, tipo assim, que horas começa a aula, o conteúdo? Aí eu juro que eu não aguentei. Aí eu falei assim, a partir do momento que eu dou boa noite, eu já comecei a aula. Né? E aí Sabrina, epa, gritou lá nessa... É porque você acaba entrando na... Tipo assim, acho que um puxa o outro. Né? E às vezes o que eu percebo internet tem muito disso. Você tá estressado em casa, você tá ali amargurado, e aí você vai fazer o quê? Você vai descontar, desestabilizando outra pessoa na internet. É o primeiro que pegar aquela bomba, vai vir. E aí vai vindo outros que também estão frustrados, estão irritados, vão trazendo. E pessoalmente as pessoas com certeza não falariam isso, né? Sim, mas na internet acha que pode chegar e falar o que quiser e... Exatamente. Não, e é cada coisa que você vê que chega, né? Que você fala assim, gente, o que tá acontecendo com essa pessoa, então, né? esse é um dos desafios, né? De você estar na internet. Exatamente. Porque as pessoas acham que é só benefícios, mas tem suas lutas, tem né? as suas dores Muitas ali por dúvidas. trás. Mas assim, eu posso dizer que a gente tem poucos haters, né? Graças a Deus. Tipo assim, E nesse meio aí de vocês estarem na internet, qual foi o maior desafio que vocês já viveram, vivendo do digital? pra mim, foi, por exemplo, entender que pra tudo tinha um tempo. Por exemplo, quando a gente faturou nosso primeiro mais de 6 A primeira vez que a gente faturou acima de 100 mil. acima de 100 mil, eu Foi fiquei O frustrada. Sônia chorou no dia Eu seguinte. chorei no dia seguinte. E assim, eu achei que eu ia me sentir muito feliz, sabe? Mas foi o contrário. Eu me senti, tipo assim... Não é que eu não tava feliz pelo resultado, mas é porque eu queria coisas e eu sabia que naquele momento ainda não era o momento, sabe? Então, assim, eu tava com muita vontade de comprar carro e tal. E aí, eu lembro que ficou naquela euforia. E aí, a gente sentou e conversou. A Sabrina virou e falou assim, olha... Lembra do que ela falou lá no começo, né? Do CNPJ ser mais rico do que o CPF. E aí, a gente discutiu ainda. Principalmente porque para que eu largasse serviço público, isso foi uma coisa que eu tinha que ter clareza na minha cabeça. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito medrosa, no sentido, tipo assim, financeiro. Eu sempre ficava pensando, eu não queria empreender, por isso que eu queria concurso público, porque eu queria a certeza. E aí, quando eu decidi empreender, eu falei assim, não, eu preciso ter pelo menos um dinheiro que me mantenha por um tempo. Então, assim, eu sempre construo a empresa pensando nisso. Tipo assim, a empresa precisa sobreviver, mesmo sem vender, durante um tempo. Então, assim, isso foi uma coisa que foi uma dor que a gente viveu. Porque a gente vai para a internet, quando a gente começa a acertar, a gente consegue ter resultados bons. E aí a gente quer consumir, a gente quer mostrar para as pessoas. Porque, igual eu falei, é doído. Você tá trabalhando da sua casa, igual a Sônia falou. As pessoas não sabem que você tá trabalhando, assistindo Netflix. Todo mundo tá achando que você tá ganhando dinheiro sem fazer nada. E aí você quer mostrar para as pessoas que você tá tendo resultado. E aí você acaba, às vezes, caindo em ciladas. Tipo assim, de querer fazer coisas em momentos errados. E aí você acaba bloqueando o seu crescimento. Porque se você não tem
tranquilidade de criar um conteúdo porque você está precisando pagar um financiamento, uma dívida, eu pelo menos sou assim. Eu acho que você não vai conseguir desempenhar o seu máximo. Uma coisa é você investir em alguma coisa que está te ajudando a ganhar mais. Outra coisa é você estar investindo numa coisa que está te trazendo uma dívida, né? Então, assim, a gente sempre teve isso muito claro. E isso foi uma dor. Tipo assim, de ter essa paciência de comprar as coisas, né? De mostrar. Isso é muito punk, esse site vai até pros médicos, né? Isso dói de uma tal maneira que eu tive que fazer terapia, né? Eu já fazia terapia, mas foi pauta da minha terapia por muito tempo. Eu lembro que um dia eu cheguei pra minha terapeuta e falei com ela bem assim, eu não tenho dinheiro. Aí ela falou assim, Suene, como assim você não tem dinheiro? Eu falei assim, não tenho, velho. Ela falou assim, mas peraí, a empresa é de quem? Aí eu falei assim, é minha e de Sabrina. Aí ela pegou e falou assim, tá, e o dinheiro que tá na empresa é de quem? Eu falei, é meu e de Sabrina. Eu falei, então como é que você não tem dinheiro? Aí ela falou assim, não, você tem sim, você é a dona da empresa. Se por acaso você fechar a empresa hoje, o dinheiro é de vocês, vai ser dividido por igual. E aí, naquele momento, eu comecei a entender que, tipo assim, o fato de não ter as coisas que eu desejava naquele momento não significava que eu não estava tendo resultado, sabe? Mas que foi dolorido, foi muito, assim. É porque isso é muito difícil, porque assim, o que acontece? A gente quer ter essa sensação de palpar, sabe? Quando a gente não tem isso palpável, através de um carro, de uma casa, de uma viagem, a gente não consegue. Isso gera estresse, né? Isso é um gerenciamento de emoção que tem que ter, né? Eu passei boa parte da minha carreira com o mesmo carro, sem viagem para Europa, vivendo de aluguel, não sei o quê. Eu já poderia ter ido isso há muito tempo atrás. Só que esse poder dessa decisão que eu tomei me fez ousar em decisões de acelerar meu tráfego, de investir muito em estrutura e capacitação, e isso alavancou e me fez chegar hoje. Só que quem me viu nesses 4 anos falou assim, como? Esse cara tá com o mesmo carro da época de lá, não tem casa, mora de aluguel, não sei o quê. Porque é exatamente isso. É construir o futuro, é segurar a gestão emocional do presente. E quando você vê o dinheiro entrar e você tem que se controlar para não gastar ele, não, porque a gente quer fazer isso, né? A gente quer se presentear, principalmente quanto mais estresse. Isso acontece muito com o médico, por exemplo. O médico, ele dá plantão, trabalha desenfreadamente. Quando chega no final do mês, que o dinheiro cai, ele, mas eu vou comprar um carro. Entendeu? Ah, não, eu mereço essa viagem pra Europa. Não, eu mereço essa bolsa. Eu já vi um aluno minha quando entrou, falei, você ganha quanto? Ela ganhou 15. Eu falei, sobra quanto? Nada, eu torro os 15. E tem vários médicos que fazem isso. Eu tenho um dado que fala assim, ó. Se hoje o médico parar de trabalhar, 30% desses médicos não conseguem ficar um mês sem trabalhar. Os outros 30% não junta absolutamente nada. E 60% dos médicos não conseguem ficar 3 meses sem trabalhar. Porque ou eles gastam, ou eles estão endividados e eles não têm gordura para adoecer. Porque se ele adoecer, ele fica sem. Por quê? Porque tudo que ele ganha, ele gasta. E como é que ele faz? Compra. Ele pega 3 dias meu, vou pagar essa parcela do apartamento. Mais 2 dias meu, vou pagar a parcela do carro. Mais 2 dias meu, para pagar aquela viagem para Europa. Então, ele vira um escravo dos próximos 300 meses porque tá totalmente comprometido. Gestão emocional. É não ter a capacidade de escolher na hora certa e fazer na hora certa. E pra gente chegar no final aqui do podcast, eu queria que vocês passassem uma mensagem exatamente para as pessoas, né? Por que elas devem ir para a internet e qual o cuidado que elas têm que ter ao ir para a internet? Uma fala por quê e a outra os cuidados. Porque ela tem que ir para a internet porque é escalável, né? Você consegue, como eu falei no início, você consegue abranger o mundo inteiro. Você não fica limitado ali às pessoas da tua cidade ou do teu bairro, uma quantidade pequena. Você consegue abranger o mundo, você consegue escalar, né? Você não precisa ter estoque, né? No nosso caso, é um produto digital. A gente não precisa ter estoque, ter esse investimento em estoque. E o grande desafio que eu vejo é essa questão do intocável. É uma coisa que você precisa acreditar. Você precisa acreditar no que você está fazendo, você precisa saber o que você está fazendo, porque senão você desiste. Você tem que... o estresse é absurdo. E aí, por isso que às vezes você quer se presentear tanto, igual tu falou. Porque assim, você tá fazendo uma coisa... Por exemplo, quando você tá empreendendo físico, você tá vendo a clínica ali, você tá vendo o espaço físico. Quando você tá na internet, é tudo digital. Tem o lado benefício e o desafio de você ter que acreditar em algo que é invisível, que você não consegue tocar, né? É uma empresa digital. Você não consegue tocar nisso. Isso é o mais difícil. E assim, eu acho que pra mim é você realmente ter coragem de continuar, sabe? Porque não vai ser fácil. Nas primeiras vezes que você vai fazer, vai ser ruim, né? E você ter clareza que você vai melhorando com o tempo.
né? Então, a questão da comunicação, principalmente, né? Porque às vezes as pessoas querem vender, mas elas não sabem comunicar. E para você vender, você precisa ser um bom comunicador. Então, assim, uma coisa que eu aprendi durante esse tempo é exatamente isso, a me comunicar. E eu percebo que a cada live que eu faço, eu fico melhor em comunicação, né? Eu consigo chegar e passar ali realmente o conteúdo com mais segurança daquilo que eu tô fazendo. E sei lá, tipo, acho que... Eu falei que tava terminando, mas eu queria, pra finalizar, né? Porque o que acontece? Tem muita gente que tá assistindo e tem gente que tá nessa mesa que era travada. Sabrina, Mônica. Mônica não conseguia falar 30 segundos que ela se dava apagão na cabeça dela. E Mônica hoje apresenta podcast. Sabrina, eu tô aqui pasmo, porque Sabrina falou o que eu nunca vi ela falar. Então o que acontece? Muitas vezes você tem muito bagagem, por causa de Sabrina, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas às vezes você trava pra falar, né? Então eu queria que Sabrina falasse naquela câmera ali, pra pessoa que tá assistindo, que talvez seja a Sabrina de alguns anos atrás. O que essa pessoa deve fazer? Porque às vezes essa pessoa tem um conteúdo, essa pessoa tem algo pra entregar pras pessoas. Ela tem um problema, uma solução pra um problema de alguém. E ela acha que ela não se comunica bem. E por ela não se comunicar, ela acha que isso é dom. A pessoa nasce com essa capacidade. E todo mundo aqui não nasceu, porque Suene fala, mas não, eu também não falava. Eu falava tão rápido que ninguém entendia. Só faltava botar pra fora. E um dia alguém me destravou, que foram essas duas aqui, que me falaram assim, eu tava em Londrina, 2019. Ela falou assim, vai botar o celular e vai ter que falar. E esse vídeo eu tenho até hoje, que parecia que o coração ia sair pela boca. E hoje eu tô aqui fazendo o que eu faço. Então, eu queria que Sabrina, né, que foi a última a destravar da comunicação, e eu queria que Sabrina falasse, pra Sabrina 2019, que talvez esteja assistindo aqui o podcast. O que essa Sabrina precisava ouvir de você hoje, pra ela se tornar a pessoa que ela precisa ser, pra levar o conteúdo que ela tem pra pessoas que precisam desse conteúdo? Ou dessa solução desse problema. Olha pra aquela câmera ali e fala pra ela. Vai, meu filho. Poxa. Ó, acho que... Primeiro, a coisa tem que incomodar muito, né? E acho que chegou nesse momento que eu me incomodei. Tipo assim... Como eu trabalho no bastidor, por mais que eu tivesse bons resultados, isso nunca era associado a mim. E aí chegou um momento que eu dei um chega e eu fui buscar uma forma de resolver. E outra coisa que me ajudou também é o ambiente, né? Como tu falou, que a gente tá num ambiente que eu vejo as pessoas fazendo. Eu vejo Mônica, eu vejo Suene, eu vejo você. E isso me ajudou a perceber. E eu observei que eu tinha uma trava na minha cabeça, né? Que assim, eu imaginava que todas as pessoas desinibidas falavam muito bem a todo tempo. E eu vi que pra vocês foram muito difíceis também. Exato. E isso, tipo assim, aí eu busquei fazer terapia. E não foi fácil. Tipo assim, eu tenho uma mensagem, eu até mostrei esses dias, deu mandando pra minha terapeuta. Isso tem 2 anos. Eu falando com ela que eu não conseguia enviar um áudio no WhatsApp. É verdade. Eu não consegui enviar um áudio no WhatsApp. E eu falando com ela. E eu mandei o áudio pra ela no WhatsApp no dia. E ela me parabenizou. E aí, o que é que eu fiz pra conseguir, né? Eu fui treinando. Primeiro, eu gravava stories sozinha e não postava. E aí, depois, eu postei um dia e foi. E a questão é isso. É você começa a perceber que você vai fazer essas microexposições e não tem. Então, assim, você tem que entender que é igual uma academia. Você vai tentar no primeiro dia. Eu lembro do primeiro dia que eu tentei gravar uma aula, eu fiquei um dia inteiro tentando fazer e não consegui gravar uma aula de uma coisa que eu fazia o tempo inteiro. E aí, no segundo dia, eu tentei de novo. Não consegui de novo. Na terceira vez, eu tentei de novo. E aí, eu consegui gravar uma e achei ruim. Mas eu falei assim, vai ficar ruim mesmo. E aí eu comecei a perceber isso, tipo assim, eu comecei a parar E teve um livro que eu li que me ajudou bastante, que é Coragem de Ser Imperfeito, que é exatamente isso. E aí tem uma coisa que eu carrego em mim hoje, que é a seguinte: antes de você ser quem você quer ser, você precisa aceitar ser quem você é. Então, assim, eu não vou me cobrar ser a pessoa com a comunicação mais extraordinária do mundo se eu não treinei ainda pra ser. Exatamente. E aí eu comecei a fazer isso, a treinar todo dia um pouquinho. E aí, tipo assim, eu fui fazendo. E aí, isso vai dando coragem, né, pra você ir fazendo. Porque primeiro, você fica criando 1000 coisas na sua cabeça. Ai, vai acontecer isso, eu vou errar. E se eu errar, tudo bem. E aí, eu comecei a tentar me tratar como eu trataria outras pessoas. Porque, às vezes, a gente é mais cruel com a gente mesmo do que o que a gente é com o outro, né? Então, assim, foi isso que eu fui trabalhando em mim. E a terapia me ajudou absurdamente. Nesse autoconhecimento, né, de parar de me julgar tanto. Parabéns. Excelente. Arrasou. E fica pra você que tá assistindo, né? Só no percurso você vai descobrir o recurso. Só quem nasce grande é monstro.
tá bom? Todo mundo nasce pequeno e um bom comunicador, ele começa a ser um bom comunicador no dia que ele resolve se comunicar, né? Então, a partir do momento que você abre sua boca e cada vez que você faz, vai ficando melhor. Eu lembro de um vídeo meu de 2018 que eu fiz no YouTube. Eu fiquei igual a Sabrina, de 2 da tarde até 8 da noite. Ficou uma carniça o vídeo. Só que eu postei. Então, ou seja, tem que fazer ruim mesmo. E aquele ruim, eu falei isso pra um aluno esse dia, não sei se foi o Oswaldo. Falei assim, ó, deixa esse vídeo, essa carniça que ficou aí. Pra daqui a um ano você olhar pra trás e ver quem você era e quem você se transformou, porque essa carniça te fez ficar esse cara que é hoje. Todo mundo Porque não tem essas jeito. fases. O primeiro vai ficar ruim. Só que se você não postar ali, e até pra você olhar pra trás e falar assim, olha isso aí. Pra você entender que quanto mais você faz, melhor você fica, né? E lembra que só quem nasce grande é monstro. E assim a gente encerra nosso podcast. Compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Se você conhece engenheiros, arquitetos, designers que tá precisando fazer arquitetura depois que forma, fazer engenharia depois que forma. Fazer projetos bonitos, bem detalhados, com utilidade e segurança. Top. O link tá aqui embaixo, né? Você pode acessar o curso das meninas. E lembra que você só vai ficar bom na internet fazendo, você precisa ter constância, você precisa ter consistência, você precisa acreditar. E lógico, ter um produto de qualidade, porque não adianta uma embalagem bonita num produto que é ruim, tá bom? E antes de encerrar, fale quem são nossos patrocinadores desse episódio. Os nossos patrocinadores de hoje são Curso MSO Projetos, né, que vai patrocinar a gente aqui hoje. Então, se você é arquiteto, venda seu peixe aí pra gente. Se você é arquiteto, designer de interiores e engenheiro e você quer aprender a fazer um projeto bonito, bem detalhado, com agilidade e segurança para você conseguir vender o seu produto, o método MSO vai te ajudar no passo a passo, no detalhinho de como faz um projeto completo. Método VXR, que é um curso de treinamento para médicos especialistas que querem desenvolver as 3 alavancas que vão fazer seu crescimento de forma estruturada e exponencial, que é marketing, gestão e vendas. Lá você vai ter aulas disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser durante a assinatura de um ano. E você tem aulas ao vivo comigo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas ao vivo comigo. Então, se você é médico, está insatisfeito em ser um refém do plantão e refém do convênio, tem uma oportunidade, tem um caminho. Eu passei por essa fase, consegui construir uma trajetória e eu transformei isso em um método e posso te ajudar. Então, aqui embaixo também está o link. E para quem está assistindo que tem varizes e sonha em ter um tratamento de varizes de excelência, aquele tratamento dos sonhos que você achar que não imagina que poderia acontecer, acontece. E, claro, ter resultado, porque todo paciente que tem varizes, ele busca uma coisa, que é resultado. Aqui embaixo está o link da Clínica Tempo, que é uma clínica que fica aqui em Feira de Santana, e a gente tem atendido pacientes do mundo hoje, né? Antes era só Bahia, Brasil, agora a gente tem paciente de fora, paciente dos Estados Unidos, Inglaterra. Então, link aqui embaixo, se você tem varizes e quer tratar. E claro, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha. Se não segue, passa a seguir. E a gente se vê no próximo episódio. Maravilha, show.